Você já parou para pensar que a guerra nem sempre acontece apenas em campos de batalha, com espadas, exércitos e sangue derramado? Já percebeu que muitas das guerras mais importantes da história da humanidade foram travadas no silêncio dos bastidores políticos, nos salões de poder, nas disputas de influência e nas batalhas invisíveis de informação? Quando falamos de Sun Tzu e da sua arte da guerra, não estamos falando apenas de manobras militares, mas de uma filosofia de vida e de poder que atravessou séculos e inspirou não apenas generais, mas também governantes, líderes e estrategistas de todas as épocas. E é exatamente aí que Maquiavel entra na conversa, porque ele compreendeu como poucos que governar é, no fundo, guerrear de forma constante, não com lanças, mas com ideias, não com espadas, mas com decisões e estratégias que moldam o destino de nações inteiras. Sun Tzu dizia que a guerra é a grande questão da vida e da morte, o caminho para a sobrevivência ou para a ruína. Essa afirmação, aparentemente voltada apenas para batalhas, ganha uma dimensão ainda mais profunda quando olhamos para o campo político. Para Maquiavel, cada decisão de um governante podia ser a diferença entre a consolidação do poder ou a sua completa queda. Assim como um general não pode se dar ao luxo de ignorar o inimigo que o cerca, um príncipe não pode viver alheio às forças que disputam espaço ao seu redor. A diferença é que, na política, as armas são invisíveis e os golpes muitas vezes são dados em silêncio, por meio de alianças secretas, traições inesperadas e manipulações calculadas. É interessante notar que, enquanto Sun Tzu enxergava a guerra como uma ciência e uma arte que deve ser dominada com disciplina e inteligência, Maquiavel transportava esses mesmos conceitos para a esfera da política. Para Sun Tzu, o grande general não é aquele que luta por instinto ou coragem apenas, mas o que pensa várias jogadas à frente, que avalia os riscos, que sabe quando avançar e quando recuar. Para Maquiavel, da mesma forma, o bom governante não é o que age apenas com virtude ou bondade, mas o que consegue ler o jogo de forças que o rodeia, calculando cada passo de forma fria, sabendo quando mostrar o rosto de leão e quando usar a astúcia da raposa. Veja como esses dois pensamentos se entrelaçam. Sun Tzu dizia que a suprema arte da guerra é derrotar o inimigo sem lutar. E Maquiavel defendia que o príncipe sábio deveria buscar conquistar e manter o poder sem se desgastar em confrontos diretos e desnecessários. Ambos entendiam que a vitória mais duradoura não é aquela conquistada com a força, mas a que nasce da estratégia, do domínio psicológico e da capacidade de manipular as circunstâncias. E aqui surge uma questão poderosa. Quantas guerras invisíveis estão acontecendo ao nosso redor neste exato momento? Guerras que não envolvem tanques ou aviões, mas sim narrativas, discursos e decisões políticas que impactam silenciosamente a vida de milhões de pessoas. Essa percepção de que a guerra é também uma metáfora para o exercício do poder nos leva a uma reflexão importante. Em um mundo onde cada passo de um governante pode ser decisivo, a preparação e a visão estratégica tornam-se armas, tão letais quanto qualquer espada afiada. Maquiavel compreendia que um príncipe deveria estar constantemente em alerta, exatamente como um general em campo aberto, porque a qualquer momento, uma crise, uma traição ou uma oportunidade inesperada poderia mudar completamente o equilíbrio de forças. E assim como Sun Tzu aconselhava conhecer profundamente a si mesmo e ao inimigo, Maquiavel insistia que o governante precisava conhecer não apenas seus aliados e adversários, mas também a alma do povo, suas esperanças, seus medos e suas expectativas. Mas talvez o ponto mais fascinante dessa conexão entre os dois pensadores seja o entendimento de que, tanto na guerra quanto na política, o controle da percepção é tudo. Sun Tzu falava em usar a confusão para enganar o inimigo.
em criar cenários que escondessem a verdadeira intenção do general. Maquiavel, por sua vez, dizia que não importava tanto o que o príncipe era de fato, mas o que ele parecia ser aos olhos do povo. O governante poderia agir com dureza, poderia cometer atos cruéis, se fosse necessário, mas deveria sempre manter a aparência de virtude, de justiça e de compaixão, porque era essa máscara que garantia a estabilidade do seu poder. Essa é uma lição que atravessa séculos e continua atual em qualquer esfera de liderança. A realidade muitas vezes importa menos do que a narrativa construída ao redor dela. E aqui está o primeiro gancho para a nossa jornada. Se a guerra é mais do que luta, se ela é também poder, política e estratégia, como podemos aprender a enxergar o mundo sob essa lente? Como podemos aplicar a sabedoria de Sun Tzu e Maquiavel, não apenas nos livros de história, mas no nosso próprio cotidiano, onde batalhas invisíveis acontecem em ambientes de trabalho, em disputas sociais e até mesmo em conflitos internos? Esse será o fio condutor que nos levará para os próximos princípios, começando pela preparação, que tanto Sun Tzu quanto Maquiavel viam como o alicerce de qualquer vitória duradoura. Se essa reflexão já despertou algo em você, se você percebeu que existe uma guerra silenciosa acontecendo na sua vida e que compreender as estratégias do poder pode ser um divisor de águas para os seus próximos passos, então já deixa o seu like e se inscreve no canal, porque o que vem a seguir vai aprofundar ainda mais essa conexão entre guerra, poder e liderança. Se a guerra é mais do que batalhas, se ela é sobretudo uma questão de estratégia e poder, então a preparação é o pilar que sustenta qualquer vitória. Sun Tzu dizia que antes de marchar para o campo de batalha, o general precisa conhecer o terreno, avaliar as condições do clima, medir a força do exército e entender profundamente o inimigo. Ele comparava a preparação a um arquiteto que, antes de erguer uma construção, precisa ter clareza sobre cada detalhe do projeto. Sem essa base sólida, qualquer castelo desmorona diante do primeiro impacto. E quando transportamos essa sabedoria para o pensamento de Maquiavel, percebemos que o governante, assim como o general, precisa compreender o cenário político como um mapa vivo, repleto de obstáculos, atalhos, emboscadas e oportunidades. Muitas vezes, olhamos para a política como se fosse apenas o resultado de decisões rápidas ou de discursos bem articulados, mas a verdade é que nada acontece por acaso. Maquiavel entendia que todo príncipe deveria ter um olhar frio e calculista sobre o terreno em que pisa. Isso significa conhecer as forças que o sustentam, identificar inimigos disfarçados de aliados, perceber os interesses ocultos que se escondem atrás de palavras gentis e reconhecer os pontos frágeis que, se ignorados, podem se transformar em tragédias irreversíveis. Assim como Sun Tzu aconselhava estudar o solo para não cair em armadilhas, Maquiavel sabia que governar sem estudar o cenário político é como caminhar em campo minado de olhos vendados. Pense por um instante em quantas vezes pessoas comuns fracassam, não por falta de talento ou coragem, mas por falta de preparo. Imagine um líder que decide enfrentar um adversário sem avaliar as forças que o sustentam, sem compreender os medos do povo, sem prever as consequências de seus atos. Ele pode até avançar com entusiasmo, mas cedo ou tarde será surpreendido por uma emboscada que poderia ter sido evitada com um simples exercício de antecipação. É como um exército que marcha confiante, sem perceber que o inimigo o espera do alto de uma colina, em posição de vantagem. Para Sun Tzu, essa imprudência era imperdoável, e Maquiavel reforça o mesmo princípio ao mostrar que a falta de preparo é um convite aberto para a ruína política. Um exemplo prático pode ajudar a visualizar isso. Pense em um governante que assume o poder em um momento de crise econômica.
Se ele não se prepara para lidar com a pressão popular, se não cria uma narrativa que justifique suas ações e não constrói alianças estratégicas para se sustentar, será esmagado rapidamente pelas forças que não consegue controlar. O mesmo vale para um líder de empresa ou para qualquer pessoa que ocupa uma posição de responsabilidade. A preparação não é apenas um detalhe técnico, mas um escudo contra o caos e uma arma que garante vantagem antes mesmo que o confronto comece. O mais fascinante é que tanto Sun Tzu quanto Maquiavel destacam a importância de observar não apenas o cenário externo, mas também o terreno interno. Sun Tzu dizia que um general deve conhecer o moral de suas tropas, porque um exército desmotivado é mais perigoso do que um inimigo poderoso. Maquiavel, por sua vez, afirmava que o príncipe precisa manter o povo satisfeito, ou no mínimo controlado, porque o governante que perde a confiança ou o medo do povo está condenado. Preparar-se nesse sentido não é apenas estudar o inimigo, mas também garantir que sua própria base esteja sólida. Um castelo pode ser tomado não apenas por forças externas, mas também por revoltas internas que nascem do abandono, da falta de cuidado e da negligência com aqueles que dão sustentação ao poder. E aqui entra uma reflexão que atravessa os séculos. Quantas vezes nós mesmos deixamos de nos preparar para as batalhas da vida? Quantas vezes entramos em desafios pessoais ou profissionais sem conhecer o terreno, sem estudar as regras do jogo, sem avaliar os riscos? A sabedoria de Sun Tzu e Maquiavel nos lembra que preparação não é um luxo, é uma necessidade vital. Ela não elimina os perigos, mas nos dá clareza para enfrentá-los com inteligência. Ela não garante vitórias fáceis, mas aumenta a nossa chance de resistir e prosperar quando os ventos mudam de direção. Quando um general olha para o campo de batalha, ele não enxerga apenas árvores, colinas e rios. Ele vê possibilidades de emboscadas, caminhos de retirada, pontos estratégicos para avançar ou se defender. Da mesma forma, um governante atento não olha para seu povo apenas como números ou estatísticas, mas como forças que podem ser mobilizadas a seu favor ou contra ele. O terreno político, assim como o terreno militar, nunca é neutro. Ele está sempre em movimento, e só quem se prepara consegue enxergar o que os olhos comuns não veem. E essa é a ponte que nos leva ao próximo princípio. Se a preparação é o alicerce, a adaptação é a chave que mantém o poder vivo diante do inesperado. Porque por mais que o terreno seja estudado, a realidade sempre guarda surpresas. E tanto Sun Tzu quanto Maquiavel sabiam que a verdadeira grandeza de um líder não está apenas em se preparar, mas em ser capaz de se reinventar diante das mudanças, transformando obstáculos em oportunidades e crises em fortalezas. Por mais que a preparação seja essencial, existe uma verdade que nenhum general, nenhum governante e nenhum líder pode negar. A realidade nunca se desenrola exatamente como o planejado. O terreno muda, o inimigo muda, as circunstâncias se transformam em um piscar de olhos, e quem não se adapta acaba esmagado pela força da vida. Sun Tzu repetia que a água é o melhor exemplo de estratégia, porque ela se molda ao recipiente que a contém, contorna obstáculos, encontra brechas, escava a pedra mais dura com paciência, mas também pode se tornar uma correnteza avassaladora quando encontra o momento certo de descer. Essa metáfora da água é talvez uma das lições mais poderosas da arte da guerra. E quando colocamos ao lado do pensamento de Maquiavel, vemos que a flexibilidade não é apenas um detalhe de inteligência, mas um instrumento fundamental de sobrevivência política. Maquiavel entendia que o governante que permanece rígido, preso a um único modo de agir, acaba previsível e, portanto, vulnerável. Ele dizia que o príncipe deve ser ao mesmo tempo raposa e leão, capaz de usar a astúcia quando a força não resolve.
e capaz de usar a força quando a astúcia se torna inútil. Isso significa que, assim como Sun Tzu aconselhava mudar de tática conforme a posição do inimigo, Maquiavel afirmava que o governante deve ser capaz de alterar seu comportamento de acordo com as circunstâncias. Não se trata de incoerência ou falsidade, mas da compreensão de que o mundo não é fixo e quem deseja manter o poder precisa dançar conforme a música, sem jamais perder o controle da própria partitura. Pense em quantas vezes na sua vida você se agarrou a uma ideia, a um plano, a um caminho, e acabou percebendo que o mundo havia mudado antes que você pudesse se dar conta. Quantas vezes insistimos em estratégias ultrapassadas, acreditando que a força da repetição trará resultados diferentes, quando na verdade o jogo já mudou de regras? Sun Tzu diria que lutar da mesma forma contra inimigos diferentes é o mesmo que usar a mesma chave para abrir todas as portas. Você pode até acertar uma vez, mas na maioria delas vai se deparar com fechaduras impenetráveis. Maquiavel reforça essa lição quando lembra que os tempos mudam, e quem não muda com eles perde não apenas a chance de prosperar, mas a própria segurança daquilo que conquistou. Um exemplo histórico ilustra isso com perfeição. Impérios que se tornaram gigantescos justamente pela capacidade de adaptação, como o Império Romano em seus primeiros séculos, souberam absorver culturas, incorporar tradições, reorganizar estruturas e se reinventar constantemente. Porém, quando se tornaram rígidos, quando deixaram de aprender com os novos tempos, ruíram sob o peso da própria inflexibilidade. Da mesma forma, líderes modernos que se recusam a ler as mudanças sociais ou econômicas acabam sendo engolidos por movimentos que poderiam ter previsto e até controlado. Adaptar-se nesse sentido não é sinal de fraqueza, mas de inteligência, porque demonstra a capacidade de perceber que o poder não está em resistir ao inevitável, mas em usar o inevitável a seu favor. Sun Tzu dizia que, quando o inimigo avança, recuamos. Quando ele recua, avançamos. Quando ele se cansa, atacamos. Quando ele se fortalece, evitamos o combate. Essa dança de movimentos, essa habilidade de responder com flexibilidade é o que define o estrategista superior. Maquiavel, de forma semelhante, afirmava que o príncipe não deve se apegar à ideia de que sempre será amado ou sempre será temido, mas deve compreender quando é mais útil inspirar amor e quando é mais eficaz despertar temor. Essa maleabilidade, que para muitos pode soar como cinismo, é, na verdade, a essência da sobrevivência no jogo do poder. Porque o governante que insiste em ser apenas uma coisa em todos os contextos, cedo ou tarde, será vencido por alguém capaz de se transformar naquilo que o momento exige. O curioso é que essa lição se aplica não apenas a grandes líderes ou a generais famosos, mas a qualquer pessoa que enfrenta desafios na vida. O profissional que se recusa a aprender novas habilidades em um mercado em constante transformação, o indivíduo que insiste em lidar com relacionamentos sempre da mesma forma, ou aquele que repete velhos erros acreditando que, dessa vez, será diferente. Todos esses são exemplos de derrotas anunciadas pela falta de adaptação. A vida, como a guerra, não premia quem é mais forte ou mais inteligente apenas, mas quem é capaz de mudar na velocidade certa. E aqui está a grande ponte entre Sun Tzu e Maquiavel. Ambos compreendiam que a verdadeira força está na plasticidade. A força bruta pode até impressionar, mas se torna inútil diante de um obstáculo que exige delicadeza e astúcia. A virtude pode até inspirar, mas se não for acompanhada da habilidade de ser implacável quando necessário, se transforma em fraqueza. É na oscilação entre extremos, no equilíbrio entre firmeza e flexibilidade, que o poder encontra sua expressão mais sólida e duradoura. Agora,
Se a preparação nos ensina a conhecer o terreno e a adaptação nos mostra como nos moldarmos a ele, existe ainda uma dimensão que ambos os pensadores consideraram fundamental: a manipulação daquilo que os outros enxergam. Porque, em última instância, não importa apenas como você age, mas também como você faz o mundo acreditar que age. É aí que entramos no próximo princípio, o da enganação e do jogo das aparências, onde Sun Tzu e Maquiavel se encontram em uma das lições mais intrigantes e, ao mesmo tempo, mais desconfortáveis sobre a arte do poder. Quantas vezes você já acreditou estar diante da verdade, apenas para descobrir que tudo não passava de uma ilusão habilmente construída? Quantas vezes um líder, um concorrente ou até alguém próximo fez você enxergar exatamente o que queria que você enxergasse, enquanto a realidade acontecia por trás das cortinas? Sun Tzu afirmava com clareza: toda guerra é baseada na enganação. Para ele, o verdadeiro general não vence porque é mais forte, mas porque faz o inimigo acreditar que é mais fraco. Não conquista porque tem o maior exército, mas porque leva o adversário a se mover exatamente na direção que deseja. Essa é a essência da estratégia. Não enfrentar a força do inimigo diretamente, mas manipular a percepção dele até que lute a guerra que você escolheu. Quando transportamos esse princípio para o campo político, a conexão com Maquiavel se torna evidente. O pensador florentino afirmava que não importa tanto o que um governante é, mas sim o que ele parece ser. Para Maquiavel, a aparência de virtude, de bondade e de justiça é muito mais útil do que a virtude verdadeira, porque o povo julga com os olhos e com o coração, e não com o raciocínio profundo. O príncipe pode ser cruel nos bastidores, pode tomar decisões impiedosas para garantir sua sobrevivência, mas diante dos olhos da população precisa parecer um modelo de retidão. Aqui, vemos como enganar não significa apenas mentir de forma grosseira, mas sim controlar narrativas, manipular símbolos, moldar percepções. Um tipo de guerra invisível que se vence não com espadas, mas com máscaras cuidadosamente construídas. Pense em quantos líderes na história se mantiveram no poder, não porque eram amados de fato, mas porque souberam criar a ilusão de serem indispensáveis, ou porque conseguiram incutir nos outros um medo tão profundo que ninguém ousava contestá-los. Sun Tzu aconselhava parecer distante quando perto, parecer fraco quando forte, parecer desorganizado quando, na verdade, estava pronto para atacar. Maquiavel, com a mesma frieza, ensinava que o príncipe deve parecer misericordioso, fiel e humano, mas estar preparado para ser o oposto quando a sobrevivência do poder exigir. Ambos, de maneiras diferentes, falam da mesma realidade. A percepção é tão ou mais poderosa do que a verdade. Esse princípio pode soar desconfortável para muitos, porque mexe com uma ideia que gostamos de acreditar: a de que a transparência absoluta é sempre a melhor estratégia. Mas a história nos mostra outra coisa. Aquele que revela todas as suas cartas se torna previsível, e o previsível é facilmente derrotado. O guerreiro que mostra sua posição exata é emboscado. O governante que expõe suas intenções sem reservas se torna refém de inimigos mais sutis. A enganação, nesse sentido, não é necessariamente mentira destrutiva, mas o uso consciente da informação, da omissão e até da contradição para manter o adversário em dúvida. Porque a dúvida paralisa, e quem está paralisado não pode lutar. E se olharmos para a vida cotidiana, veremos como esse princípio não se restringe a generais e príncipes. Quantas vezes em ambientes profissionais ou sociais, a vitória não depende de como você se apresenta, mais do que de quem você realmente é. Uma pessoa que transmite confiança, mesmo em meio à incerteza, consegue mobilizar apoio e conquistar espaço. Já alguém que demonstra insegurança, mesmo possuindo grande capacidade, dificilmente será seguido.
Essa é a força do jogo das aparências. Ele molda realidades, influencia decisões e pode alterar o destino de pessoas e sociedades inteiras. Mas aqui há uma nuance importante que tanto Sun Tzu quanto Maquiavel nos convidam a perceber. A enganação não deve ser usada de forma aleatória ou descontrolada, porque a mentira pura, desmascarada, destrói a credibilidade de quem a pratica. O verdadeiro poder está em escolher estrategicamente o que mostrar e o que ocultar, o que revelar e o que fazer parecer. Sun Tzu falava em ocultar forças reais atrás de uma fachada de fraqueza. Maquiavel insistia em parecer virtuoso mesmo quando não se é. Ambos não defendiam uma vida inteira de falsidade, mas uma estratégia consciente para manter o controle das circunstâncias. E aqui está um detalhe crucial. A enganação é eficaz porque mexe com algo que raramente questionamos: nossos próprios olhos. Somos guiados por aparências, por narrativas, por símbolos, e é isso que torna a manipulação tão poderosa. Na guerra, isso significa vencer antes mesmo da batalha começar. Na política, significa conquistar o povo antes mesmo que perceba que está sendo conduzido. Na vida, significa aprender que nem tudo que brilha é ouro, mas também que nem sempre é preciso mostrar todo o ouro que se tem para ser respeitado. E justamente nesse ponto surge a ligação com o próximo princípio, porque de nada adianta dominar o jogo das aparências se o governante ou o general não possui o apoio da sua base. Sun Tzu afirmava que nenhum exército vence sem moral elevada, sem disciplina e sem confiança em seu líder. Maquiavel reforçava que nenhum príncipe se sustenta se o povo o despreza ou se os soldados que o defendem não acreditam nele. Depois da preparação, da adaptação e da manipulação das percepções, precisamos falar do que realmente sustenta qualquer poder: a unidade e a moral que mantém coesa a relação entre líder, povo e exército. Um general pode ter o melhor plano estratégico, pode dominar a arte da preparação, da adaptação e até do engano, mas se o seu exército não confia nele, se não existe disciplina, unidade e moral, a vitória se torna praticamente impossível. Sun Tzu dizia que a tropa deve ser como um só corpo, onde cada soldado compreende seu papel, confia no comando e se entrega ao objetivo maior da guerra. Sem essa coesão, o exército se transforma em um grupo disperso, vulnerável a qualquer ataque. Essa ideia, quando transportada para o pensamento de Maquiavel, ganha ainda mais profundidade, porque ele compreendia que um príncipe, por mais astuto que fosse, jamais poderia se sustentar apenas pela sua própria força. Era necessário garantir o apoio, ou pelo menos o respeito, daqueles que o cercavam. Para Maquiavel, havia duas colunas que sustentavam um governante: o povo e os soldados. Se ambos estivessem contra ele, seu poder não duraria. O povo, dizia ele, pode suportar algumas injustiças, pode até aceitar medidas impopulares por um tempo, mas se sentir que o governante é incapaz de protegê-lo ou se mostrar desprezo contínuo por suas necessidades, cedo ou tarde se levantará contra ele. Já os soldados ou guardas do poder precisam acreditar que o príncipe é forte, decidido e capaz de conduzir vitórias. Se o exército perde a confiança no comando, ele não luta, e sem luta não há governo que resista. Assim, vemos como Sun Tzu e Maquiavel convergem. Ambos sabiam que a moral coletiva é o combustível invisível que transforma planos em realidade. Imagine um exército que avança ao campo de batalha desconfiando do seu general. Os soldados questionam suas ordens, duvidam de sua capacidade, murmuram entre si que talvez a derrota seja inevitável. Esse exército já perdeu antes mesmo de lutar. Da mesma forma, pense em um governante que promete segurança, mas deixa sua população exposta ao caos,
que promete prosperidade, mas não consegue manter nem a mínima estabilidade. Esse governante já perdeu sua autoridade, mesmo que ainda conserve a coroa na cabeça. É a confiança que sustenta o poder, e a confiança nasce da percepção de que existe competência, direção e uma causa maior que une todos em torno do mesmo objetivo. Sun Tzu enfatizava a disciplina como uma forma de forjar essa confiança. Ele acreditava que a ordem no exército é mais importante do que a coragem individual, porque um grupo indisciplinado se torna uma ameaça para si mesmo. A obediência e a clareza nas ordens geram segurança, e essa segurança alimenta a moral. Maquiavel, por outro lado, via a unidade como resultado não apenas da disciplina, mas também da forma como o governante administrava recompensas e castigos. Ele acreditava que o príncipe deveria ser amado ou temido, mas nunca desprezado, porque o desprezo corrói a base do poder mais rápido do que qualquer ataque externo. Se olharmos para a vida moderna, vemos esse princípio em ação todos os dias. Uma empresa pode ter um líder brilhante, com ideias extraordinárias, mas se sua equipe não confia nele, se não sente que está trabalhando por algo maior, a execução das estratégias se torna lenta, falha, cheia de ruídos. Em contrapartida, um líder que inspira confiança, que transmite segurança e que consegue manter sua equipe unida em torno de um propósito, conquista resultados muito maiores, mesmo sem possuir os recursos mais avançados. A moral coletiva é uma força multiplicadora que transforma esforços individuais em potência coletiva. Maquiavel também alertava para algo essencial. A unidade entre governante e povo não precisa necessariamente nascer do amor, mas da percepção de que o príncipe é indispensável. Isso significa que um governante não precisa ser querido, mas precisa ser visto como alguém capaz de proteger, organizar e dar estabilidade. Esse equilíbrio delicado exige habilidade, porque o excesso de dureza pode gerar revolta, enquanto o excesso de suavidade pode gerar desrespeito. Encontrar o ponto onde a confiança, o temor e o respeito se equilibram é a verdadeira arte de governar. Sun Tzu, de maneira similar, lembrava que o general não pode ser nem excessivamente severo, nem excessivamente indulgente. Ele precisa impor disciplina sem gerar ódio, mas também sem abrir espaço para a desordem. E aqui surge uma reflexão que conecta o campo de batalha à vida de qualquer um de nós. Quais são as pessoas que formam o nosso exército pessoal? Quem são aqueles que caminham ao nosso lado em nossas batalhas cotidianas? Pode ser a família, os amigos, os colegas de trabalho ou a comunidade em que vivemos. Se não há confiança, se não há respeito, se não há um senso de unidade, nossos planos se tornam frágeis. Porque não importa o quanto alguém seja talentoso, ninguém vence guerra sozinho. O poder verdadeiro, seja em um império ou em uma pequena equipe, nasce da união e da moral elevada de todos que sustentam a causa. E é justamente nesse ponto que chegamos a uma nova camada da sabedoria de Sun Tzu e Maquiavel. De nada adianta ter um exército ou um povo unido se essa força for desperdiçada em combates intermináveis e custosos. Tanto no campo militar quanto no campo político, a vitória não está apenas em vencer, mas em vencer sem se desgastar além do necessário. É isso que nos leva ao próximo princípio, o da economia da força, onde a verdadeira grandeza de um líder se revela na capacidade de conquistar sem destruir, preservar sem enfraquecer e administrar recursos de forma a garantir não apenas o triunfo imediato, mas a permanência do poder a longo prazo. Um dos erros mais comuns de líderes, generais e governantes ao longo da história foi acreditar que a vitória depende apenas de esmagar o inimigo, custe o que custar. A realidade é que vitórias assim, conquistadas com desgaste extremo, muitas vezes se transformam em derrotas disfarçadas. Sun Tzu já alertava: a guerra prolongada destrói tanto o vencedor quanto o vencido.
Cada dia de batalha consome recursos, desgasta soldados, desestabiliza a moral e mina a confiança da população. Para ele, a maior habilidade de um general é alcançar seus objetivos sem que seja necessário travar batalhas longas, caras e sangrentas. Maquiavel, em seu campo, partilhava da mesma visão. Para o príncipe, manter o poder não significava entrar em guerra a todo instante, mas saber quando lutar, quando evitar o conflito e, principalmente, quando conquistar sem sequer precisar derramar sangue. A economia da força é, acima de tudo, inteligência estratégica. Não é covardia nem passividade, mas a percepção de que gastar energia onde não é necessário enfraquece mais do que fortalece. Sun Tzu dizia que o bom general vence sem lutar, porque cria condições em que o inimigo se rende por falta de alternativas. Da mesma forma, Maquiavel aconselhava que um governante sábio não se expusesse a guerras inúteis, porque cada guerra drena recursos do Estado, aumenta a insatisfação do povo e abre brechas para rivais internos. O príncipe forte é aquele que mantém sua posição sólida, evitando desgastes desnecessários, mas agindo com firmeza quando não há outra saída. Pense em quantos impérios se arruinaram justamente porque insistiram em batalhas intermináveis. O Império Persa, por exemplo, entrou em colapso após sucessivas guerras de expansão que drenaram suas riquezas e dividiram suas forças. O mesmo aconteceu com impérios modernos, que se estenderam além de suas capacidades logísticas e acabaram sucumbindo ao próprio peso. Maquiavel observava esses exemplos históricos e entendia que a estabilidade do poder não depende apenas de conquistar territórios ou inimigos, mas de manter os recursos humanos, econômicos e políticos preservados para quando realmente forem necessários. No plano individual, essa lição é igualmente poderosa. Quantas vezes desperdiçamos energia em batalhas inúteis, discutindo por vaidade, defendendo pontos sem importância, tentando vencer disputas que não nos levam a lugar algum? Sun Tzu nos lembraria que todo desgaste precisa ser calculado, que cada batalha travada deve trazer retorno proporcional. Maquiavel reforçaria que o governante, assim como qualquer pessoa, precisa escolher suas lutas, porque lutar contra tudo e contra todos é o caminho mais rápido para o fracasso. A verdadeira sabedoria está em selecionar os confrontos que valem a pena, evitando o desperdício de tempo, de energia e de recursos. E aqui está o aspecto mais fascinante desse princípio. A economia da força não se limita apenas ao campo físico ou militar, mas se estende ao campo psicológico. Um exército exausto não luta, um povo cansado não apoia e um líder desgastado não enxerga com clareza. Por isso, tanto Sun Tzu quanto Maquiavel destacavam a importância de preservar não apenas os recursos materiais, mas também o moral, a confiança e a imagem do governante. Às vezes, a simples ameaça de agir, se bem calculada, é mais eficaz do que o próprio ato de agir. O poder simbólico de um líder que se mostra forte, mas que evita confrontos desnecessários, é infinitamente maior do que o de alguém que se desgasta em disputas constantes. Essa lógica é clara. Vencer não é apenas derrotar o inimigo, é também se manter forte após a vitória. A vitória que destrói o vencedor não é vitória, é autossabotagem. Um governante que esgota seus cofres em guerras inúteis se torna refém das dívidas. Um líder que consome toda a energia da sua equipe em desafios irrelevantes se vê sem forças quando o verdadeiro problema aparece. Um indivíduo que gasta sua vida brigando em pequenas disputas perde a clareza e a potência para vencer nas batalhas que realmente importam. A economia da força, portanto, é uma forma de disciplina. Resistir à tentação de lutar sempre, para lutar apenas quando a luta é necessária, e nesse momento lutar com tudo.
Sun Tzu dizia que o melhor general é aquele que vence sem precisar mover seu exército. Maquiavel, com a mesma frieza, observava que o príncipe mais sábio é o que mantém a paz sem parecer fraco, o que inspira respeito sem precisar provar sua força a todo instante. Ambos sabiam que o verdadeiro poder é silencioso, porque é tão sólido que não precisa ser constantemente afirmado. A ostentação da força, quando exagerada, revela insegurança. A administração da força, quando inteligente, revela autoridade. E é justamente a partir desse ponto que chegamos ao princípio final, aquele que dá sentido a todos os anteriores, a decisão e a ousadia. Porque não basta se preparar, se adaptar, enganar, unir forças e preservar recursos, se, no momento decisivo, o líder hesita e deixa a oportunidade escapar. Sun Tzu e Maquiavel sabiam que existe uma hora em que a ação precisa ser rápida, firme e certeira, porque o inimigo vulnerável de hoje pode se tornar o inimigo imbatível de amanhã. A economia da força prepara o terreno, mas é a ousadia no momento certo que define a grandeza de um líder. De nada adianta a preparação minuciosa, adaptação brilhante, estratégias de enganação bem elaboradas, exércitos unidos e economia inteligente da força, se no momento em que a oportunidade surge, o líder hesita. Sun Tzu dizia que existem momentos em que a hesitação é pior do que um erro, porque a chance desperdiçada nunca mais retorna. O general que espera demais perde o elemento surpresa, deixa o inimigo se reorganizar e acaba transformando uma vitória possível em derrota inevitável. Para ele, a ousadia não é agir de forma imprudente, mas agir com precisão no instante em que as condições estão maduras. Já Maquiavel, olhando pelo viés político, reforçava que a fortuna, essa força imprevisível da vida, favorece aqueles que têm a coragem de decidir e avançar, mesmo correndo riscos. O que torna esse princípio tão poderoso é justamente o equilíbrio que ele exige. Não se trata de avançar de forma cega, mas de reconhecer o momento em que todos os outros princípios se alinham, quando a preparação construiu o conhecimento, quando a adaptação moldou a estratégia, quando a enganação confundiu o inimigo, quando a unidade fortaleceu a base e quando a economia da força preservou recursos. É nesse instante que o líder precisa agir com decisão, sem vacilar, porque é o ataque certeiro, rápido e inesperado que define os grandes vitoriosos. Sun Tzu dizia que atacar quando o inimigo está vulnerável é como cortar seda com uma lâmina afiada. Não exige esforço, apenas precisão. Maquiavel, por sua vez, observava que a política é feita de momentos em que a indecisão é fatal. O príncipe que espera demais pode perder o apoio do povo, pode ser traído pelos aliados, pode ver seus inimigos crescerem em poder até que se tornem inatingíveis. Para ele, a virtude de um governante não estava apenas na inteligência ou na astúcia, mas na capacidade de agir no momento certo, sem se esconder atrás de desculpas ou do medo do erro. Ele dizia que a fortuna favorece os audaciosos, aqueles que ousam agir quando os demais hesitam. E aqui percebemos a conexão com Sun Tzu. Tanto no campo de batalha quanto no tabuleiro político, a ousadia é o golpe final que transforma todas as outras estratégias em vitória real. Mas ousadia não significa imprudência. O líder imprudente avança sem cálculo e acaba destruído. O ousado verdadeiro é aquele que sabe esperar até o momento exato, que se prepara para o instante em que o ataque não apenas é possível, mas inevitável. Esse é o grande segredo. Não lutar todas as batalhas, mas saber exatamente qual batalha precisa ser travada e vencida. O general que ataca cedo demais desperdiça forças. O que ataca tarde demais perde a chance. O governante que age com pressa se expõe. O que demora em excesso se torna irrelevante.
A virtude da decisão está nesse ponto de equilíbrio delicado, onde a coragem se encontra com a inteligência. E se transportarmos esse princípio para a vida cotidiana, percebemos o quanto ele é atual. Quantas pessoas se preparam, estudam, planejam, mas nunca têm coragem de dar o passo decisivo? Quantos projetos morrem no papel porque faltou ousadia para colocá-los em prática? Quantos relacionamentos se perdem porque a decisão de falar ou agir foi adiada até que fosse tarde demais? A vida, assim como a guerra e a política, premia quem sabe agir no momento certo, porque a oportunidade que hoje está diante de nós pode nunca mais se repetir. Esse princípio nos mostra que o verdadeiro poder não está apenas em saber, mas em decidir. Não está apenas em planejar, mas em executar. Não está apenas em conservar, mas em ousar quando a chance aparece. Sun Tzu e Maquiavel, cada um em sua linguagem, nos lembram que os grandes líderes não são os que se escondem no conforto da espera eterna, mas os que ousam escrever a história com suas próprias mãos, no instante em que o destino se abre diante deles. E é exatamente aqui que todos os princípios se conectam. A arte da guerra de Sun Tzu e a arte do poder de Maquiavel não falam apenas de soldados, de príncipes ou de governos. Elas falam de nós, de nossas escolhas, de nossos desafios invisíveis. A preparação nos ensina a estudar o terreno da vida. A adaptação nos mostra que precisamos mudar quando o mundo muda. A enganação nos alerta para o poder das aparências. A unidade revela a importância de quem caminha ao nosso lado. A economia da força nos lembra que não devemos lutar todas as batalhas, e a decisão ousada nos impulsiona a agir quando a oportunidade surge. Então, a pergunta final é: qual é a batalha que você precisa decidir lutar agora? Qual é o movimento que está diante de você e que exige não mais espera, mas ação? Porque assim como na guerra e na política, na vida também há momentos em que a coragem de agir transforma tudo.